Hoje é um tema muito interessante, a glória do êxito. É importante a gente já ver porque nós temos uma tendência grande de não acreditar no êxito, de ficar realmente num clima de baixo alto astral. Então, o êxito é uma glória, é algo inominavelmente bom para o ser humano, para a coletividade, para o planeta, tudo que faz com que acreditemos, trabalhemos pelo êxito, é muito bom. É claro que é normal termos altos e baixos. É do humano. Eu costumo dizer que é como uma serra. Temos locais mais altos, altiplanos, e locais menos altos. Mas é a serra do mesmo jeito. Então é a vida da mesma maneira, seja no momento mais glorioso da altura, seja no momento menos supostamente glorioso da pequenez. Porque tudo há um esforço concorrendo para que nós, passando nessa situação para o bem. Isso é muito importante. Glória do êxito. Nós sabemos que Jesus e os seus discípulos, as esposas daqueles que eram casados, se reuniam à noite na casa de Pedro para, na verdade, um verdadeiro evangelho no lar. E Jesus sempre descendentava, sempre retirava aquelas colocações equivocadas dos seus discípulos. Ou seja, já fica para nós também aqui o dever pelo amor, de quando alguém precisar de nós, nós possamos ajudar esse alguém. Não basta dizer vai dar certo, já deu certo, e não tirarmos as mãos dos bolsos. Eu vi uma situação interessante, determinada pessoa tinha uma irmã que passou por transplante de 2 órgãos. E para vir, ela precisava de uma ambulância especial, de um transporte também com maiores cuidados, com oxigênio e tudo mais. E fizemos todos uma vaquinha. E realmente se conseguiu o valor almejado. Aí uma pessoa disse assim, vai dar tudo certo, mas não pôs com certeza a mãozinha no bolso. Essa é uma forma que não tem glória e não tem êxito. Porque não teve esforço, não teve a vontade de alterar a situação. Por exemplo, se joga uma moeda para uma pessoa de rua, ou em situação de rua, e você nem olha. Você tira lá a moedinha e fica feliz porque fez uma boa ação.
Não desmereço, é claro, essa ação. Essa ação, de fato, é boa, mas ela é incompleta, porque faltou uma conversa, algo de entender o que no interior daquele ser estava ou está se passando. Aí geraria a glória do êxito. Aí todos os discípulos, cada um reclamando, porque eles também reclamavam, e não era pouco. Cada um reclamando, dizendo como era difícil ser discípulo, aquela choramingança do humano, aquela vitimização que o humano tem. Não é porque eram discípulos ali de Jesus, eram santos, eram homens rudes, em sua maioria. E Pedro, vendo aquela ladainha toda, já vai direto a Jesus para que Jesus explicasse aquela situação. Aí Jesus, como sempre, contava as histórias. Aí Jesus disse o seguinte: havia um homem na época do rei Salomão que tocava a harpa muito bem. Um exímio harpista. E com isso ele ganhou fortuna, prestígio, porque naturalmente ele não fazia aquilo de graça. E ele amealhou fortuna, amealhou fama. Ele tocava como ninguém. Enquanto isso, na sua companhia, havia um sujeito, um servo, que servia para dar água aos visitantes, dar doce aos visitantes, que era assim um servo aparentemente abobalhado. Não era um servo com vivacidade. Até que Jesus usa, Neio Lúcio, aliás, usa esse termo no Jesus no Lar, que esse servo era um atoloimado. Quer dizer, era uma pessoa assim de pouca percepção cognitiva. Mas, tudo bem. Ele ajudava nesses pequenos serviços. E já mostra para nós também que mesmo nós sendo pequenos, nós podemos ajudar a outrem, aos maiores do que nós. A ajuda não tem tamanho. Não há por que se colocar. Muito bem. Aí, esse moço, esse arpista famoso, foi atender a um banquete de um vizinho seu. Foi participar desse banquete do vizinho. E lá ficou por um bom tempo. E quando ele está voltando, ele escuta alguém tocando harpa com uma primorosidade superior à dele. Ele indaga: meu Deus, será um anjo que veio visitar-me e para isso está tocando? Será uma pessoa de extrema percepção que está tocando? Alguém superior a mim? Eu preciso ver quem é. Quer dizer, já vê uma insegurança, né? Sempre própria nossa. Eu quero saber quem é, o que ele tem, etc. Já há uma insegurança. Vai tomar o meu lugar?
sempre ao invés de pensarmos em ajudar-nos, a gente corre o risco de achar que pode ser substituído. A gente escuta isso muito no dia a dia. Acontecer isso, vão me mandar embora. Esse não sei o que vai me mandar embora. Aí o sujeito fica 20 anos falando que vai mandar embora. Tá? Até que ele adoece e vai embora. E chegando este arpista à sua casa, estava apinhada de pessoas, e ele percebe que quem estava fazendo aquele show de harpa era exatamente o seu servo, aquele que ele achava abobalhado. Ele nunca tinha parado para observar que todas as vezes que aquele servo estava nutrindo os convivas de lá, de situações como água, doces, outras guloseimas, ele nunca tinha percebido, o arpista, que o servo não tirava os olhos da mão daquele que estava tocando harpa. O que ele fazia? No tempo que lhe restava, ele se dedicava a tocar harpa. Ele via, aprofundava-se, interiorizava-se e ia aprimorando. Puxa, mas esse arpista não percebia a condição do servo tocando harpa? Não. Porque isso não era interessante para ele. Ninguém vai tocar mesmo, ele nem vai tocar, possivelmente ele nem pensasse nisso, o arpista nem pensasse que no futuro o servo iria tocar. Isso, aliás, também faz bastante sentido para nós. A gente só olha a pessoa, às vezes, pelo que ela aparenta e não pelo seu conteúdo. É importante a gente observar isso. Se vestirmos como gari, aquelas pessoas que nos tratavam nem olham para nós. Isso é pesquisa feita, inclusive, na USP. Portanto, quem a gente julga inferior, a gente marca como inferior. A gente não dá oportunidade para que aquele ser também coloque em prática o seu talento. Então, quando ele viu o seu servo tocando com aquela plenitude, ele ficou abismado. Realmente aí ele viu que se tinha ali um grande talento que passava de distribuição de água, doces, etc. Que perpassou também aquele salão de uma forma assim tão bonita, tão interessante, que realmente foi dar um gozo para aquele moço da harpa. Passou a ter ele passou a poder até dividir seus conhecimentos de harpa com o seu servo. Olha que interessante, quando a gente faz algo de positivo, a gente divide com o outro. Quando a gente não divide com o outro, a gente está doente. A gente é extremamente
vaidoso, orgulhoso, enquanto que devíamos não ser assim. Não estou dizendo em momento nenhum aqui que eu seja a perfeição. Pelo contrário, posso dizer que eu trabalho muito para me melhorar, mas tenho todas essas baixas qualidades aí, onde eu venho procurando esmirilá-las e retirar as impurezas daquilo que está em mim. Porque é muito fácil eu chegar e falar: olha, vamos fazer algo juntos. Mas se nós não estivermos com o nosso coração aberto, nós não fazemos. Então é preciso, para doar em conjunto, que tenham dois corações desejosos de doar. Isso é muito importante a gente perceber. Muito. E eu entendo que toda situação nos traz para dividir. Dividir não no sentido de afastar, no sentido de unir as parcelas para um só alvo. Procurar ter um só objetivo e investir nessa busca, embora não é fácil. Sabe, alguém que disser que é fácil está sendo hipócrita, porque não é fácil. Jesus, amigo incondicional de todas as horas, nos faz entender que somos todos irmãos e que todos nós precisamos um dos outros. Que tenhamos em nosso coração a frase de Jesus: sede amigos. Ou seja, que possamos ser amigos de todos na busca da melhoria individual. Que assim seja.